Sabendo sofrer o Internacional que venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino agora antes no estádio Beira-Rio e selou qualquer possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão no próximo ano. O Internacional que a partir de agora começa uma nova disputa, como disse o René, lateral esquerdo na zona mista, diz que o Inter tem que buscar agora e garantir uma vaga na próxima Sul-Americana. No vídeo hoje eu quero te falar sobre o que disse o René na zona mista, após a partida contra o Red Bull Bragantino, sobre o que disse o meio-campista Maurício, que falou sobre a possibilidade de deixar o Inter, falou sobre Flamengo, falou também sobre a motivação que foi feita no vestiário depois daquela frase dita pelo Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, e o Carlos De Pena, que deu uma entrevista muito forte sobre as críticas que ele vem recebendo e até contando alguns bastidores pessoais dele e de algumas doenças que alguns familiares dele vêm sofrendo. Quero te contar tudo isso no vídeo hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E só antes de a gente começar aqui com novas informações sobre o Internacional, já não esquece, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar, para deixar nos comentários a tua opinião sobre essa partida contra o Red Bull Bragantino, uma partida onde o Inter soube saber sofrer, e que nem disse o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva após a vitória por 1-0 contra o Red Bull. Ele disse, por mais que esse não fosse o modelo que ele gosta de jogar, ele disse, olha, eu não gosto de jogar nesse modelo, não gosto de jogar assim recuado, eu gosto de propor o jogo, né, de buscar o segundo, o terceiro gol, mas o Inter não tinha as peças para isso. O Inter não tinha o Arangues, que não estava à disposição, não tinha o Alan Patrick, o André Valencia saiu machucado no intervalo, inclusive não se sabe a situação dele, do Vitão, do Maurício e do Bruno Henrique, são jogadores que saíram com algumas dores, e para o jogo desse meio de semana contra o Cuiabá, que é uma viagem longa e é uma viagem desgastante, não se sabe se esses jogadores, por exemplo, vão estar à disposição do treinador argentino. Então ele disse que realmente essa partida contra o Red Bull Bragantino, ele usou mais do resultado do que ele gostaria. Ele disse, olha, eu tinha que usar o meu resultado a meu favor, por mais que eu não gostasse desse modelo que eu estava colocando ali em campo, era algo que tinha que fazer, porque eu tinha que segurar esse 1-0, e se eu continuasse, por exemplo, trocando tiro, né, trocando ali armas com o Red Bull Bragantino, eu poderia me dar pior, porque eu não estava com as peças adequadas para esse tipo de situação, e sim para um time mais retraído, e até foi isso que ele fez, colocou Nico Hernandes, colocou Rômulo, né, colocou jogadores realmente para segurar o resultado. Outra coisa também que eu quero te falar é sobre o René, que após o jogo falou ali ainda na saída do campo e disse que o Inter tinha se encontrado nessa situação, né, de brigar, entre aspas, né? O Inter nunca brigou para não cair no campeonato, o Inter sempre esteve perto ali da zona do rebaixamento, mais perto que o Inter teve foi agora quando estava com o jogo atrasado, que foi 3 pontos, foi o mais perto que o Inter teve da zona do rebaixamento durante todo o Campeonato Brasileiro. Mas como disse o René, eles apostaram tudo na Libertadores, apostaram que poderiam ser campeões e por causa disso eles acabaram deixando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de lado. E foi algo que eles colocaram, foi culpa deles, eles disseram que eles tinham que vencer esse jogo para acabar com qualquer possibilidade, por exemplo, do Inter ter essa mínima chance, por exemplo, de ser rebaixado para a segunda divisão, e agora com 46 pontos, não matematicamente, né, mas teoricamente a gente sabe que, por exemplo, o Inter já não tem mais chances, por exemplo, de ser rebaixado, a não ser que bata um recorde histórico, porque nenhum time com 46 pontos na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro foi rebaixado para uma segunda divisão, mas óbvio, pode acontecer adversidades. Outra coisa que eu quero te trazer é sobre o Eduardo Cudê, que foi muito forte uma frase. A entrevista do Eduardo Cudê por si só até que foi tranquila, por si só. Ele tem uma característica um pouco mais ácida, mas hoje ele estava bem tranquilo. Mas ele falou uma coisa que foi forte. Ele foi perguntado sobre se agora, nessas últimas 3 rodadas, como o Inter não tem mais perigo para cair, a tendência que o Inter também já esteja na Sul-Americana, se ele vai dar chance daqui a pouco para alguns jovens, se ele vai dar minutos para alguns jogadores que não venham ganhando oportunidade nessa temporada. E ele disse que não faz filantropia, disse que se fosse só para jogar esses últimos 3 jogos para dar minutagens para os garotos, eles colocavam então os jornalistas para jogar. Ele disse que só vai jogar quem realmente durante a semana mereceu minutagem. Quem durante a semana trabalhou, performou para merecer ganhar minutos contra o Cuiabá, contra o Corinthians e, por fim, contra o Botafogo. Diz que não vai dar minutagem de graça para os jogadores. Se fosse assim, colocava, então, como ele disse, os jornalistas, a comissão técnica para jogar, já que seria só algo para ganhar minutos. E ele disse que não, vai apenas colocar os jogadores que durante a semana demonstram que merecem ganhar minutos, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar para vocês sobre 2 entrevistas da Zona Mista. Eu quero começar com a do De Pena, que foi muito forte. De Pena
falou sobre os problemas que ele vem sofrendo dessa temporada. Ele foi perguntado por que ele não é aquele Depena de 2022, por que ele não é aquele jogador que se destacou tanto no Inter em 2022, que a gente acreditava que nessa temporada ia continuar performando, que com os reforços ia ser um 12º jogador, que quando saísse no banco ia ser realmente um cara que pudesse mudar a história do jogo. E ele disse que nós jornalistas mentimos sobre várias situações, ele não quis dizer o que em específico, disse que muitas críticas não foram verdades, e aí ele não quis também citar essas críticas. Disse que sim, ele sabe que ele não está bem nessa temporada, ele disse, olha, eu não sou o Depena de 2022, eu me cobro muito, mas eu também sei que eu não sou uma máquina. O meu pai teve câncer nesse ano, a minha filha também teve alguns problemas que deu a entender que também são problemas de saúde, e isso, querendo ou não, acabou me afetando, acabou me desmotivando, e como ele disse, eu não sou máquina, e acabei, digamos, tendo uma baixa nessa temporada, mas ele disse também que se cobra muito sobre essa situação, e disse que na próxima temporada ele espera continuar no Inter, ele quer continuar sendo o jogador do Internacional, sendo camisa 14, como ele disse, e se bem entender, ele vai ficar para a próxima temporada, porque ele disse que está muito feliz aqui, apesar de todos esses problemas que ele teve, pessoais, que não teve a ver com o Inter, mas sim com a sua família, e que, segundo ele, afetaram muito dentro de campo, porque, volto a dizer, ele disse que não é uma máquina. Então, ele dando a entender sobre isso aí, do fato de ele não estar bem nessa temporada, estar associado com esses problemas que ele vem tendo de maneira pessoal. Além disso, Maurício também parou para falar na zona mista, e ele deu 2 bastidores. O primeiro é que aquela frase do Pedro Caixinha, até fez um vídeo hoje pela manhã falando sobre essa situação, que o Pedro Caixinha, após o jogo contra o Flamengo, disse: eu já garanto essa vitória no estádio Beira-Rio contra o Internacional, os 3 pontos. Após essa vitória contra o Inter, ele sempre falou já garantido que ia vencer esse jogo contra o Inter. E o Maurício disse, ele sabe o que ele falou, e isso obviamente entrou no nosso vestiário, foi um gás a mais pra gente, a gente já estava muito esquentado, foi isso que o Maurício disse, porque essa nossa fase não era boa, a gente queria dar um resultado, né, acabar qualquer possibilidade, qualquer susto que a gente pudesse viver futuramente, e isso que o Pedro Caixinha disse só nos motivou ainda mais. Então ele confirmando realmente que esse bastidor, aquela frase do Pedro Caixinha entrou no vestiário, né? Foi uma carga, né? Foi, como o Maurício disse, algo para esquentar ainda mais eles e para motivar mais eles, deu um gás, como disse o próprio Maurício dentro do vestiário. Então realmente aquela frase do Pedro Caixinha certamente foi estampada desse mesmo jeito que tá aqui, ó, dentro do vestiário do Internacional. Além disso também, ele falou sobre a possibilidade de deixar o Inter. Ele não descartou a possibilidade de deixar o Inter, disse, olha, eu tô só pensando nesses últimos 3 jogos, nem pensei ainda nas minhas férias, o que eu vou fazer, mas eu tô feliz aqui do Inter. Sobre essa sondagem, né, aí ele foi perguntado sobre a situação do Flamengo, que durante a semana falou que ele teria sido oferecido ao Flamengo, ele falou que não sabe dessa situação, não conversou com os empresários, tentou ali meio que sair pela tangente, mas ele não garantiu que fica para a próxima temporada, mas também não garantiu, por exemplo, que não fica para a próxima temporada, né? Ele realmente ainda não sabe se vai permanecer ou não. O Inter, que tem uma ideia, tem um intuito de vender esse jogador, como só tem metade dos direitos econômicos, por 7, 8, 9 milhões de euros, que é o que o Inter aceita para vender esse jogador, tá bom? E só assim que ele vai deixar o Internacional neste momento, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários por quanto que tu venderia o Maurício, sobre também se tu manteria o Depena para a próxima temporada, sabendo que essa temporada, segundo ele não foi bem por causa desses problemas externos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vou ver esse vídeo por aqui, espero ter gostado, grande abraço, valeu, falou e foi!